nós somos do Clube Atlético. Ô, Cláudio Rezende, tá chegando a hora, retomada dos trabalhos. Julho pro Galo vai ser daquele jeito, hein? Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana. E essa notícia que você trouxe em manchete, Galo tomou um sapeca na base. Me conta tudo, Rezendão. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Cláudio. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você. A quem nos acompanha no Rádio Esportes também nesse sábado. Os jogadores do time principal do Galo seguem de férias. É o último fim de semana aí pra turma. Na segunda-feira à tarde tem a apresentação do elenco para a chamada intertemporada. Serão 2 semanas pro técnico Cuca ajeitar o time, definir algumas situações, né? O que ele vai pensar aí para o mês de julho, como você já disse, um mês fundamental para as pretensões do Galo do restante da temporada. E o principal objetivo da diretoria do Atlético, Thiago, na semana que vem é quitar as pendências financeiras que ainda há com o elenco, né? Teve essa diferença aí desse ano com férias no meio do ano. Então, quando tem que pagar férias, há um custo maior, né, para o clube, e o Atlético ainda tem algumas pendências, sim. A expectativa é de que isso se concretize, né? Essas pendências terminem até o fim da próxima semana. Agora, estamos acompanhando a base do Galo, que teve esse resultado pesado, complicado, hoje pela manhã. Goleada sofrida pelo time sub-15 no Campeonato Mineiro. Foi 7-1 para o Coimbra Porto. Coimbra, que é o time do BMG, né, Thiago? É um time empresa, né? Um time também que é SAF e tem um grande trabalho na base. E esse jogo foi lá em Contagem, no CT do Coimbra. 7-1 pro Coimbra. O Galinho até então estava com 100% de aproveitamento no Mineiro. Esta é a 7ª rodada. Até então eram 6 jogos com 18 pontos, 6 vitórias. O time tinha marcado 21 gols. Tanto que na rodada anterior o Galo fez uma goleada de 6-0 sobre o Inter de Minas, da cidade de Itaúna. Agora hoje desandou, viu, Thiago? E sabe o que mais chamou a atenção nesse jogo? Cláudio, o quê? O Galo abriu o placar 1-0. E depois tomou de virada 7-1 segundo tempo. Eu vi alguns lances ali do jogo, né, que foi transmitido pelo canal do YouTube do Coimbra. O segundo tempo o Galo se desorganizou completamente. Ô, Cláudio, há alguns pontos a serem ditos. Primeiro, ressaltar o bom trabalho do Coimbra Porto. Meu amigo Elias Moisés. Alô, Issa! Trabalho muito bom de base, que faz o Coimbra já há algum tempo. Sim. Você sabe que eu me encontrei essa semana com o Careca, que foi jogador, centroavante do Cruzeiro, o Alexandre Simões, histórico. O Careca, fala um pouquinho do Careca, da história dele. Ponto de lança do Cruzeiro, camisa 10, autor do gol que abriu o caminho para a vitória do título de 87 e fez de cabeça o gol do título de 90 do Cruzeiro. Um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro nos anos 80, viu, Thiago? O Careca hoje é um dos captadores do Coimbra. Ele circula aí as escolinhas atrás de novos talentos. Então, dito isso, reforçar o bom trabalho que o Coimbra, com a sua parceria com o Futebol Clube do Porto, faz, não pode, né? Não pode. E outra coisa que eu digo, viu, Nath e Alexandre, a gente não deve relevar placar de jogo de base, nem quando ganha de muito, nem quando perde muito. São meninos ainda mais essa categoria sub-15, mas nesse caso específico reflete a preocupação, Nath Fiuza, já externada inclusive pela diretoria, pela tragédia que é até aqui o trabalho de base do Atlético nos últimos anos, em especial, Nath, pós-entrada da SAF. Eu falei aqui do presidente Sérgio Coelho, me lembro claramente do dia que ele assumiu o primeiro mandato. E ele falou, na Itatiaia, eu estava cobrindo no Rádio Esporte, Thiago, prioridade máxima para o trabalho de base. E o que a gente vê na base do Atlético, quando você vê o Sub-20 tá para ser rebaixado, né, Cláudio? Tá em penúltimo lugar. Tem aí mais 4 jogos para se salvar, Thiago. Pois é, correndo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20. E hoje essa notícia, repito, sem massacrar as crianças, são crianças ainda em formação, mas fala muito do que vem acontecendo na base do Galo, hein, Nath? Com certeza, Thiago, eu concordo muito com a pontuação que você faz no início do seu comentário, de que quando a gente olha para os jogos da categoria de base, muitas vezes o resultado é o que menos importa. Mas o Cláudio, durante o noticiário dele, ele fala uma coisa que é muito importante, né? Ficou muito nítido a desorganização do time, em especial no segundo tempo, a falta de competitividade contra um adversário que é um adversário local. A gente sabe que o foco do Coimbra hoje é muito, né? A formação, a revelação de atletas. Então, o clube foca muito
investe muito, coloca todas as suas forças e esforços nas categorias de base, e isso tende a colher frutos, como já está colhendo, diferentemente do Galo, que não tem olhado para a base como prioridade, mas de toda forma, assim, contra um adversário local, você vê a discrepância ali na parte tática, na parte técnica, na organização do time. É para isso que a gente chama a atenção de um caminho que não tá legal, porque a gente está falando de um sub-15 que já nessas atuações mostra esse nível de desorganização. A gente fala de um sub-20 que também não tem conseguido competir, e eu acho que o cenário do Brasileirão sub-20 nos traz também o panorama de como as categorias de base do Atlético, elas estão muito atrás, não é só no cenário nacional, é também no cenário estadual, porque o Brasileirão Sub-20 hoje tem o Cruzeiro como terceiro colocado, o América como sétimo colocado, mas a 1 ponto do G4 até a última rodada. O Sub-20 do Coelho também estava no G4, foi nessa última rodada que isso acabou mudando. Então, assim, os dois mineiros brigando na parte de cima e o América e o Atlético brigando contra o rebaixamento. Aí no Sub-15 não compete nem contra o Coimbra. Então, assim, não é um resultado isolado, é um trabalho que não está sendo feito da forma como deveria. O Atlético já vem mudando, né, alguns profissionais na sua categoria de base. Que bom que está se movimentando nesse sentido, mas aparentemente ainda é pouco, viu, Thiago? Ô, Alexandre Simões, o torcedor do Atlético, né, já vem aí preocupado. A gente vem falando, sei que você também gosta muito da base como eu, de algum tempo do que vem acontecendo. E, aliás, falei de SAF aqui, da história recente, mas não é algo de agora, não. A base do Atlético já foi muito avacalhada décadas passadas, aí melhorou a estrutura física com a cidade do Galo, mas segue sem dar resultado, Simões. Sem dúvida, né, o Thiago? Eu acho que isso é reflexo. Se a gente for buscar aí, tá? Você não consegue, talvez, na Série A do Campeonato Brasileiro, montar um time com jogadores que saíram da base do Atlético. É impressionante como que o trabalho de revelação do Atlético se perdeu aí nas últimas décadas, tá? Um clube que sempre teve a base como sua referência e nos seus grandes momentos como a principal aliada. E você pode dizer isso ali dos grandes times dos anos 50, você vai dizer isso aí do título brasileiro de 71, você vai dizer isso daquela grande geração de Reinaldo, e você vai dizer isso, por exemplo, da grande campanha na Copa União de 87, ou no título da Copa Comembol de 92, que é o primeiro título internacional da história do Atlético. Algo aconteceu, claro, aconteceu em vários outros clubes, mas se perdeu essa questão da base. E eu acho que esse é o ponto principal do Atlético. O pagamento da dívida do Atlético, que é muito grande, passa principalmente por uma base bem estruturada e por uma base reveladora. A estrutura, você disse, mudou. As revelações ainda não aconteceram, tá? Ainda não aconteceram e parecem longe de acontecer. Então o Atlético precisa alterar essa rota, precisa mudar essa rota para que volte a revelar jogadores e possa ter o ganho técnico com esses meninos e depois o ganho financeiro, e esse é o mais importante pelo momento que o clube passa. E tem bola rolando, né, Claudio? Isso, tá terminando agora, Thiago. O Galo tá vencendo o jogo de fundo, né? É uma rodada dupla. O time sub-17 do Galo vencendo 1-0, já tá no finalzinho, contra o Coimbra. Então o Coimbra fez 7-1 no Galo no sub-15, mas no sub-17 tá dando Galo 1-0 lá também no CT do Coimbra, em Contagem, Thiago Reis. Pelo menos o Galo aí no sub-17 fazendo um bom jogo. O Gabriel Veneno tá como titular nesse time aí do Galo sub-17, Thiago.